Bom, meus amigos, não dá para negar que a Ucrânia tem causado sérios problemas para a Rússia nos últimos 2 meses, né? Zelensky está voltando à Casa Branca e vocês lembram quando ele ouviu do Trump naquele encontro trágico de que ele não tinha cartas, não é isso? Bom, naquela época, Trump estava basicamente dizendo que a Ucrânia não tinha como virar o jogo contra a Rússia. Mas agora, enquanto os dois se preparam para se encontrar de novo na Casa Branca, Zelensky tenta apresentar uma carta na manga: os ataques de drones de longo alcance contra a indústria de energia russa. No mês passado, ele chamou esses ataques de as sanções que funcionam mais rapidamente. E uma reportagem da agência Reuters, baseada em dados de pesquisadores, imagens e entrevistas com fontes ucranianas, acaba trazendo uma ideia da escala dessa campanha. Segundo os dados compilados por um grupo britânico chamado Open Source Central, a Ucrânia lançou pelo menos 58 ataques a locais de energia russos desde o início de agosto. Eles estão enviando drones a quase 2.000 quilômetros dentro do território russo para bombardear refinarias, estações de bombeamento, depósitos e terminais de exportação. Só para a gente ter uma ideia do aumento, em junho foi apenas um ataque e em julho dois. Uma fonte do alto escalão do governo ucraniano disse a Reuters que o objetivo principal é criar falta de gasolina e diesel na Rússia para dificultar o avanço das tropas na linha de frente. E a guerra de drones é uma realidade para os dois lados, né? Segundo as autoridades, os dois países produziram entre 1,5 e 2 milhões de drones militares de todos os tipos no ano passado. E Zelensky já disse que a Ucrânia vai produzir pelo menos 30 mil drones de longo alcance em 2025. Os principais modelos usados nesses ataques são o Lyut e o FP-1, que são capazes de voar mais de 1.000 quilômetros. Uma fonte que conhece bem esses ataques disse que as operações normalmente usam entre 20 e 30 drones carregados de explosivos, e às vezes eles enviam algumas iscas na frente para desgastar as defesas aéreas russas. Mas segundo essa mesma fonte, gente, o número pode ser ainda maior, tá? Zelensky já chegou a dizer que em uma única operação foram usados até 300 drones. Mas a Ucrânia tem um desafio, né? A escala. Eles ainda não têm drones suficientes para sobrecarregar as defesas russas com frequência, e a Rússia está melhorando sua taxa de interceptação. Além disso, imagens de satélites mostram que os russos estão instalando redes e outras estruturas para proteger suas refinarias. Agora, gente, para que esses drones cheguem tão longe sem serem interceptados, a Ucrânia está usando vários métodos, tá? Um deles é a navegação visual, onde o drone usa uma câmera para comparar o que ele vê no chão com um mapa pré-carregado. Diferente do GPS, isso não pode ser bloqueado pela guerra eletrônica russa, né? Outro método também é usar antenas de navegação por satélite mais avançadas, que conseguem ignorar os sinais que tentam confundir o sistema. Os alvos são bem claros. Mais da metade dos ataques, gente, 29, foram contra refinarias de petróleo na parte europeia da Rússia. A refinaria mais distante que eles atingiram fica em Tyumen, a quase 2.000 quilômetros da fronteira. 3 refinarias foram atacadas pelo menos 3 vezes nos últimos 2 meses. Eles também atacaram 18 vezes as estações de bombeamento, incluindo as do oleoduto de Druzhba, que leva o petróleo russo para a Hungria e para a Eslováquia. E os terminais de exportação dos mares Negro e Báltico também viraram alvos. Agora, já tem faltado combustível em algumas partes da Rússia, tá? E o governo teve que proibir parcialmente a exportação de diesel e estender a proibição da exportação de gasolina. Isso significa, gente, que a Rússia está tendo que exportar mais petróleo bruto sem refinar, para não ter que cortar a produção. Bom, gente, agora vamos falar de um assunto mais leve, né? Mas nem por isso menos importante. Hoje, quinta-feira, a China acusou os Estados Unidos de criarem pânico com a história dos controles sobre as terras raras. Um porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse que a interpretação americana distorce e exagera seriamente as medidas da China e que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, fez comentários grosseiramente distorcidos sobre um negociador chinês. Eles também publicaram uma resposta de 7 pontos no jornal oficial do Partido Comunista, depois que os negociadores americanos sugeriram que a China poderia evitar as tarifas de 100% do Trump se voltasse atrás nas suas medidas. A porta-voz do Ministério Chinês, Ri Yongqian, disse que se os pedidos de licença de exportação estiverem em conformidade e forem para uso civil, eles serão aprovados. E ela negou que a China queira exigir licença para qualquer produto no mundo que contenha um pingo de terras raras chinesas.
Agora, do lado americano, gente, o representante do comércio, Jamie Sangri, chamou as medidas da China de uma tomada de poder na cadeia de suprimentos global. Mas o que causou realmente essa nova escalada, hein? Bom, Pequim acha que a culpa é da expansão da lista de entidades do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que incluiu mais empresas chinesas. Já o Washington diz que o estopim foi a decisão da China sobre os minerais críticos, que o Trump chamou de chocante. E a briga foi até pro lado pessoal, hein? O BCE, na quarta-feira, descreveu o principal negociador comercial da China, o Li Shengang, como ligeiramente desequilibrado e desrespeitoso. A porta-voz chinesa respondeu dizendo que os comentários do BCE distorcem seriamente os fatos. Agora, no meio de tudo isso, gente, está o encontro entre Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul no final do mês, né? O BCE disse que a confiança entre os dois líderes é o que tem evitado que a tensão saia do controle. Mas a cada troca de acusações, o risco de essa reunião não acontecer ou não dar em nada acaba aumentando. Bom, meus amigos, de Pequim vamos para Gaza, porque o cessar-fogo que trouxe tanta esperança já está por um fio, hein? Hoje, Israel disse que estava se preparando para reabrir a passagem de Rafah com o Egito, para permitir a entrada e saída de palestinos, mas não deu uma data. Isso porque começou uma troca de acusações sobre violações do acordo, né? A grande briga agora é sobre a devolução dos corpos dos reféns mortos. Israel exige que o Hamas devolva os corpos dos 19 reféns que ainda não foram entregues. O Hamas entregou 10 corpos, mas Israel disse que um deles não era de um refém. O grupo militante falou que entregou todos os corpos que conseguiu recuperar e que, para encontrar os outros, precisaria de equipamentos pesados para escavar os escombros de Gaza. De alguma forma, a gente se acaba expondo Netanyahu, né? Pois se os corpos estão sob escombros, eles teriam sido mortos pelos bombardeios israelenses. Enquanto isso, um alto funcionário do Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo ao matar pelo menos 24 pessoas a tiros desde sexta-feira. O exército israelense não respondeu, mas já tinha dito antes que alguns palestinos ignoraram os avisos para não se aproximarem das posições israelenses e que os soldados abriram fogo para remover a ameaça. A COGAT, que é a agência militar israelense que lida com os assuntos civis palestinos, disse que a passagem de Rafah não vai abrir para ajuda, porque isso não estava no acordo. Toda a ajuda humanitária vai ter que passar por Kerem Shalom, que é controlada por Israel para passar por inspeções de segurança. Um funcionário da ONU, Tom Fletcher, disse que milhares de caminhões de ajuda precisariam entrar em Gaza toda semana para aliviar a crise de fome. Ontem entraram 600 caminhões, o que Fletcher chamou de uma boa base, mas longe de ser o suficiente. Já o chefe do escritório de mídia do Hamas em Gaza, o Ismail Al-Tawabta, disse que a quantidade de ajuda que entrou é uma gota no oceano. Bom, meus amigos, enquanto isso, aqui na América Latina, Trump confirmou pessoalmente uma notícia que o New York Times tinha publicado de que ele autorizou a CIA a conduzir operações secretas dentro da Venezuela. Segundo a reportagem do New York Times, o objetivo de Trump é remover Maduro do poder, né? Essa nova autorização permitiria a CIA realizar operações letais na Venezuela e uma série de outras operações no Caribe. Quando os repórteres perguntaram ao Trump por que ele autorizou a CIA a operar na Venezuela, ele deu duas razões: a migração de venezuelanos para os Estados Unidos e o tráfico de drogas. Veja só o que ele disse, abre aspas. Eu autorizei por duas razões. Na verdade, número um, eles esvaziaram suas prisões para dentro dos Estados Unidos da América. Eles entraram pela fronteira. Eles entraram porque nós tínhamos uma fronteira aberta. E outra coisa são as drogas, fecha aspas. Bom, gente, é importante dizer que Trump não apresentou nenhuma prova para essa afirmação de que a Venezuela está enviando ex-prisioneiros para os Estados Unidos, né? Ele também disse que os Estados Unidos já fizeram progressos na interceptação de drogas no mar e que agora o foco vai ser nas rotas terrestres. A Casa Branca não deu mais detalhes sobre quais ações específicas o Trump autorizou. E a gente sabe que o envolvimento da CIA nesse tipo de operação pode variar muito, né? Desde uma participação militar direta até um papel de coleta de informações e apoio quase sem presença física. Agora, o governo da Venezuela reagiu, né? Eles disseram que as falas de Trump são uma violação do direito internacional e que as ações dos Estados Unidos têm como objetivo legitimar uma operação de mudança de regime para tomar os recursos de petróleo do país.
O ministro das Relações Exteriores, o Ivan Gil, disse que a Venezuela vai levar a queixa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, exigindo que o governo americano preste contas. Aí tem um detalhe interessante, tá? Quando um repórter perguntou ao Trump por que ele não usava a guarda costeira para parar os barcos de traficantes, que é a prática americana há décadas, o Trump chamou esses esforços de politicamente corretos e disse que eles não funcionaram. Um repórter perguntou se a CIA tem autoridade para executar o Maduro. Trump se recusou a responder diretamente e disse apenas, abre aspas, eu acho que a Venezuela está sentindo o calor, fecha aspas. Bom, gente, essa campanha é mais um exemplo dos esforços de Trump para usar o poder militar americano de maneiras novas, né? E muitas vezes legalmente questionáveis. O Pentágono, inclusive, revelou recentemente ao Congresso que Trump determinou que os Estados Unidos estão engajados em um conflito armado não internacional com os cartéis de drogas. A falta de informações sobre esses ataques tem frustrado até mesmo membros do Congresso, incluindo alguns republicanos. A senadora Jeanne Shaheen, que é a principal democrata no Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse que o governo está aproximando os Estados Unidos de um conflito aberto. E ela concluiu, abre aspas, o povo americano merece saber se o governo está levando os Estados Unidos a outro conflito, colocando militares em risco ou buscando uma operação de mudança de regime. Fecha aspas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.